Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, se Deus veste dessa maneira o feno que hoje está nos campos e amanhã será lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouquíssima fé. Lucas 12, 28. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a conquista de minha paz. André Luiz, no livro Ação e Reação. Meta do dia: exercita a reparação. Se ofendeu alguém, procure corrigir tal atitude o mais rápido possível. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que amamos, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, aquelas que são queridas para nós. Que o seu amor as envolva, protegendo-as. E ajude-nos, Jesus, a trabalhar em nosso coração a reparação pelo mal que fizemos, pela discórdia que causamos. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós teremos a evangelização das crianças, a evangelização dos jovens, a evangelização dos adultos. Temos também o tratamento espiritual e também a sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado para essa manhã, a partir das 8 horas. E no finalzinho da tarde, às 5h30, nós teremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Antes de nós iniciarmos a mensagem desta manhã, quero lembrá-los da Concafras. A Concafras é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Desde 1957, nós realizamos a Concafras. E o ano que vem, a Concafras acontecerá em 6 cidades brasileiras. E uma delas é Alta Floresta. Então, se você reside aqui no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, faça sua inscrição para a nossa cidade. Caso você resida em outros estados, verifique qual cidade é a mais próxima da sua. E caso você deseja vir para a Alta Floresta, será bem-vindo. Entre no site www.concafras.com. Então vamos para a mensagem do dia. Ele, porém, ouvindo, disse: os são não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Enfermos da alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro de espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados
e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro em instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna, perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1966, e também no livro Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 29. Meus amigos, esta comunicação enfermos da alma, a gente vê quantas vezes nós nos deparamos com esta situação. E nós incorremos no erro de muitas vezes dizer que é o outro que está com problema. Também o outro tem problema, tem dificuldades, mas às vezes a gente esquece de perceber que nós também podemos estar doentes, enfermos da alma. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? O Emmanuel ele pontua alguns tipos de doenças da alma, né? Os extremistas de toda a natureza. Aí coloca aqui algumas situações, né? Os extremistas da corrigenda, que é aqueles que acham que só pela punição, pela agressão, pela dureza do coração é que a gente consegue implantar ali com rigor a lei, né? Esquece da misericórdia. Eu estou estudando nesses dias o livro Paulo e Estevão, e a gente percebe que Saulo, ele foi bem rigoroso com a questão da lei, né? E a tal ponto de ordenar a morte do Estevão. E ali, em todos os momentos, a gente percebe que ele não teve misericórdia. Então, a gente, por mais que Abigail estivesse ali insistindo para ele
ter mais tolerância, né? Sem saber que o Estevão era o irmão da Abigail. E então, quando ele percebe que realmente o Estevão é o irmão da Abigail, o que que ele faz? Ele era noivo da Abigail. Nesse momento, ele anula esse noivado, cancela esse noivado, porque a lei diz que nós temos que odiar os nossos inimigos. Então, ele encerra ali esse compromisso. Então, a gente vê que toda vez que a gente usa da extremidade, do extremismo, nós causamos muita dor. Então, a dureza, ao excesso da gentileza, que leva a uma descamba tudo. E aí as coisas perdem o norte. O excesso de superioridade, de achar que é maior do que os outros, que nos leva ao orgulho, o extremista da independência, que causa o desequilíbrio das outras pessoas, e nele mesmo, né? Os extremistas da poupança, tão receosos de perder algum centavo, que fica ali apegado, né? O Luiz Sérgio tem um dos seus livros que ele fala, se não me engano, é o livro Na Hora do Adeus, de um senhor que ali próximo já da morte, ele coloca todos os seus cheques, dinheiros no seu bolso e já se preparando para o desencarne, né? Então a gente vê que esse apego, né, na avareza vai paralisando a alegria de viver. Então a gente vê que, como diz o Emmanuel, que não podemos esquecer que todos nós somos credores de entendimento, de bondade e de restauração. Então a gente tem que trabalhar sempre buscando olhar para nós, observar as nossas fraquezas e tentar, o máximo possível que pudermos, fazer essas reparações, fazer a nossa reforma íntima, para que toda a equipe, todo ali se torne em harmonia. E aí a gente consegue seguir adiante com o Evangelho de Jesus. Então, vamos ficar com essa mensagem de Emmanuel no dia de hoje, buscando sempre a reflexão íntima. O que que eu posso fazer daqui por diante para desfazer o mal feito ontem para trás, né? Então, busquemos na oração, busquemos na prática da caridade o nosso entrosamento com Deus. Graças a Deus. Nós te louvamos, ó Pai de misericórdia, por ter nos concedido esses ensinamentos tão maravilhosos para nós. Ensinamentos que trazem uma grande reflexão e provocam no nosso íntimo alterações nunca antes vistas. Que consigamos, Jesus, daqui por diante, sermos pessoas melhores. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.